Oi, gente, tudo bem? Vamos lá para nossa primeira aula, de conteúdo propriamente dito. Eu vou disponibilizar todos os slides dessa aula, vou disponibilizar um arquivo em PDF para vocês. Então, quem quiser acompanhar, pode dar uma olhadinha nos PDFs. Bom, o objetivo dessa nossa aula é conhecer o histórico da evolução das empresas ao longo aí de toda a história. A gente divide essa evolução em algumas fases. A primeira fase é a fase artesanal, que é o regime de produção fundamentalmente artesanal, ou seja, mão de obra intensiva, mão de obra não qualificada, onde as pessoas produziam peça a peça, eu não tinha uma escala. Era aquele movimento lá na antiguidade que eu não conseguia produzir em grande quantidade. Ou seja, eu ia produzir uma faca, por exemplo, era algo bem artesanal, era algo bem manual. Aí, o pessoal viu aí que isso daí não estava escalando, não está dando muito certo. Então, a partir de 1780 até 1860, mais ou menos, a gente teve uma transição para a industrialização. Ou seja, uma nascente da industrialização, da mecanização das oficinas. Eu começo a ter as primeiras máquinas, eu começo a usar o carvão para melhorar a minha produção, para aumentar. Então, máquinas a vapor começam a surgir, eu começo a ter aí estradas de ferro, porque eu começo a ter que transportar, certo? Antigamente, na fase anterior, eu tinha o quê? Uma pessoa produzindo para outra pessoa ou para ela mesma, para ela mesma ou no máximo para uma outra pessoa. Aqui nessa segunda fase, a gente já começa a ter indústrias, fábricas que vão produzir. E para elas despacharem, elas precisam ter o quê? Transporte. Então começa a surgir transporte aí também para esses produtos. A terceira fase é o desenvolvimento industrial. Quando a gente tem aí essa revolução da indústria, A gente tem o quê? Aço, a gente começa a empregar eletricidade. Olha só, antes eu estava falando de carvão, de vapor. Agora eu já estou falando de eletricidade, que eu começo a ter o quê? Um avanço de tecnologia. Aí vem o quê? A quarta fase. A quarta fase aí é esse período entre as duas guerras, a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, onde a gente começa o quê? A empregar um pouco de tecnologia nessas máquinas. Na fase anterior eu apenas tinha o quê? Máquinas. Agora eu já tenho um pouco de tecnologia em cima dessas máquinas. Olha que interessante. Isso começa a me permitir o quê? A me permitir uma produção maior, a uma produção em mais escala, certo? E eu começo também a produzir para tentar sair da crise. Por quê? Porque as empresas, as pessoas começam a ver que se eu tiver uma produção maior, eu posso sair de uma crise, certo? Isso, nesse momento também, a gente começa a perceber a entrada aí de muitas indústrias petroquímicas, ou seja, o petróleo começa a vir muito forte nessa fase. Depois disso, de 45 a 80, a gente tem uma fase moderna. Existe uma nítida separação de países desenvolvidos e países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento. A gente tem um grande desenvolvimento tecnológico, a gente tem aí onde surgem muitas indústrias, onde começa-se a se falar muito em empresa, a ter um uso comercial de tudo isso. E claro, após 1980, a gente tem a globalização. Eu não sei muito bem qual a idade de vocês, mas deixa eu só registrar aqui, A pessoa aqui é um pouquinho mais velha, nasceu antes de 1994, uns aninhos antes. Em 94, até 1994, aqui no Brasil, a gente tinha de carro, por exemplo, Ford, Fiat, Chevrolet e Volkswagen. A gente tinha essas 4 marcas de carro. A partir de 1994, aqui no Brasil, a gente começa a ver carros, por exemplo, Peugeot, Renault, Hyundai e outras marcas. Hoje em dia, a gente tem aí montadora de tudo que é canto, A gente tem Aval, a gente tem BYD, a gente tem várias outras montadoras. A gente fala, os carros chineses aí invadiram. E sim, por que eles invadiram? E eles começaram a invadir lá em 1994. Por quê? Porque a gente passa a ter a globalização. Então, se lá atrás o que eu produzia aqui ficava aqui, a partir de 1990,
a gente começa a ter desenvolvimento para todos os países, desenvolvimento, a gente começa a ter venda, né, de produtos para todos os países. Quem lembra, né, quem é mais antiguinho vai lembrar que foi a partir de 1994 que começou a surgir as lojinhas de R$1,99, ou seja, e uma lojinha de R$1,99 ela vendia produto da onde? Produto da China. E por que antes eu não tinha? Porque antes a gente não tinha essa globalização. O que o Brasil produzia ficava aqui. Os materiais que a gente tinha para consumir eram materiais daqui, certo? E a gente pode chamar agora a fase que a gente está vivendo uma fase digital. Olha que interessante, gente. Se a gente pegar, por exemplo, o Google, quais são as máquinas, os equipamentos que o Google tem? O Google surgiu aí tendo 2 computadores, né? E antigamente a gente dizia que uma empresa era rica em função da quantidade de maquinários que ela tinha. E hoje em dia não, hoje em dia ela é rica não pela quantidade de maquinários que ela tem, mas sim pela quantidade de usuários que ela tem. Olha que interessante. Então, assim, até alguns anos atrás, eu falar que uma empresa valia trilhões, tendo 2 computadores e algumas pessoas, os desenvolvedores trabalhando, era estranho. Por quê? Porque a máquina valia pelo capital que ela tinha. Se ela tinha máquina, se ela tinha pessoas trabalhando, produção e tal. Mas na fase digital muda isso. E a fase que a gente está vivendo hoje é uma era digital. As empresas mais valiosas do mundo, elas não têm muitas máquinas, não tem muitos equipamentos para valer tanto. Elas têm o quê? Vamos supor, né? Claro que é uma quantidade muito maior, mas ela tem um computador ali, umas pessoas que trabalham, e ela vale bilhões, trilhões, às vezes, algumas delas. Por quê? Porque ela tem um grande número de usuários e porque ela é puramente digital, certo? Então isso é muito interessante para a gente perceber essa evolução que a gente teve, ok? Pessoal, na próxima aula, dessa aula aqui, eu só vou pedir para vocês realmente assistir o vídeo, enfim, dar uma olhadinha nos slides que eu vou mandar para vocês, certo? E na próxima aula, eu vou passar um trabalho para vocês. Por quê? Porque na próxima aula, a gente vai falar sobre as teorias da administração, que ao longo desses anos, com a mudança aí que a gente teve dessas empresas, dessas eras que mudou, que transformou as indústrias, as empresas, tanto a nível de Brasil quanto a nível mundial, foi mudando-se também o jeito com que as pessoas administram os seus colaboradores, o jeito com que as pessoas lideram os seus colaboradores, o jeito com que as pessoas gerenciam seus colaboradores e também a fábrica, também a empresa, certo? Então, na próxima aula, a gente vai fazer uma conexão com essa aula de hoje e daí sim, lá no final, eu vou passar uma atividade para vocês. Ok, gente? Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado e qualquer dúvida, mandem para mim.